E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos à continuação aqui dos Top Leituras de 2023 e o vídeo de hoje é as melhores leituras de mangás de 2023. Apesar da minha coleção de mangá ser bem grande, ano passado eu li pouca coisa de mangá porque eu li muita série, assim, né? Mas mesmo assim eu falhei miseravelmente na leitura de mangás de forma geral. Então, tem pouca diversidade de editora aqui, sendo que eu vou falar sobre 5 mangás, 4 séries, sendo que dentro dessas 4 séries, 2 são séries finalizadas, uma série é finalizada lá no Japão, mas está em andamento aqui no Brasil, e a outra é uma série que está em andamento aqui no Brasil, mas a gente está empatado com o andamento que está lá no Japão, e o outro mangá é um one shot. São 2 editoras só que vai compor aqui esse top list, sendo... não vou dar spoilers agora, espera pra ver a continuação do vídeo. Mas é isso. E como que eu decidi fazer esse vídeo? Eu escolhi dentro das leituras que eu fiz de mangá, séries que eu iniciei ano passado, ou séries que eu finalizei ano passado, e também one shots ou volumes únicos. Então foi assim que eu decidi fazer o meu top. Então, por exemplo, se esse ano eu continuar lendo, por exemplo, Seven Deadly Sins, mas eu não terminar, provavelmente eu não vou colocar ele como melhores leituras de 2024 ano que vem, sacou? Eu só vou fazer isso ou quando eu terminar ou quando eu começar. Por que, por exemplo, Seven Deadly Sins não entraria nisso? Porque Seven Deadly Sins eu já comecei no ano bem mais pra trás e tô lendo ainda. Então assim, eu prefiro ou quando chegar no fim ou quando eu estiver no começo. Porque eu não vou falar de um volume específico, eu quero falar da série mais ou menos como um todo, da premissa como um todo, tirando no caso de one shots que eu vou falar de um volume específico, né? Então é isso. Não vai entrar Pipoca e Nanquim nesse vídeo, porque do Pipoca e Nanquim eu vou colocar tudo no próprio vídeo do Pipoca e Nanquim, beleza? Então, basicamente essas são as regras para as minhas decisões de melhores relacionados a leituras de mangás do ano passado. Outra coisa importante, seguindo o modelo do vídeo passado que foi de quadrinhos, eu também vou falar aqui em ordem alfabética. E dessa vez não vai ser por editora, vai ser por ordem alfabética mesmo do título do mangá. E é isso, vamos para a primeira colocação deste vídeo. Então, começando o nosso top leituras de mangás de 2023, a gente dá início com uma série que está em andamento lá no Japão pela Kodansha, que é Atelier of Witch Hat, da Kamomi Shirahama. Esse mangá aqui, ele é serializado na revista Morning Two, que é uma revista focada para a demografia de seinen. Então as histórias que saem nessa Morning Two são focadas para homens adultos, o que é meio estranho, né? Porque se a gente pega o que é a história aqui do Atelier of Witch Hat, você imaginaria que seria um shoujo, né? Mas aqui ele aborda alguns temas bem maduros, que a gente vai falar daqui a pouco um pouco sobre isso. É uma série que está em andamento. Lá no Japão já saiu 13 volumes e aqui no Brasil a gente conseguiu já empatar no 12º, sem previsão ainda de lançamento para o volume 13 aqui no Brasil. Porque o volume 13 vai sair lá em fevereiro agora, né? 22 de fevereiro. Então ainda não saiu lá. Lançando lá, provavelmente no mês seguinte, em março, a Panini já deve trazer o volume 13 pra gente. Me falta ler o volume 12, mas eu li do 1 ao 11 ano passado já. O que me chamou a atenção quando começou a sair essa série aqui no Brasil foi o traço. É a primeira coisa que eu observei. E depois eu fui dar uma olhada. Essa Kamomi Shirahama, que é a mangaka, ela faz trabalho para muitas empresas no mundo, inclusive ela já fez coisa para Disney e para Marvel, se eu não me engano. Eu sei que para Disney ela já fez várias coisas, e principalmente em parte de filme, se eu não me engano, e eu acho que ela fez trabalhos para Marvel também. Se tiver algum trabalho realmente da Marvel, eu vou colocar aqui na tela para vocês, mas ela já fez diversos trabalhos aí com empresas fora do Japão, né? É isso. E aqui
como a gente falou, a demografia é focada para homens adultos, sendo demografia seinen. E o gênero que a gente encontra aqui é o gênero de fantasia, né? Dá pra ver pela capa aqui, né? Que a gente vê... Ai, deixa eu fazer o foco. Então a gente vê que tem uma capa bem de fantasia aqui, né? Uns traços bem de fantasia. E dá pra perceber também que vai ter a ver com bruxaria ali, né? Tá até no nome, Atelier of Witch Hat. E a premissa, eu vou ler aqui da contracapa, mas é só pra gente ter uma ideia geral aqui. A pequena Coco mora com a mãe em um vilarejo e sempre sonhou em se tornar uma bruxa. Mas dizem que apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar bruxos. Ela já havia decidido de seu sonho quando então Coco viu o bruxo Quifrey lançar uma magia e descobriu um segredo. Então basicamente a gente vive num mundo onde a magia é restrita para aqueles que nascem com um dom para serem bruxos, e a população em geral elas não tem o direito de saber como é que funciona a magia. Por isso que quando um bruxo vai fazer uma magia na frente de outras pessoas, na verdade ele não pode. Ele tem que produzir essa magia de uma forma escondida para com que a população em geral não veja como é que a magia é gerada, né? Mas como a Coco, que é a que está aqui na capa, sempre foi muito interessada pela magia, sempre foi muito curiosa com a magia, ela se esconde porque esse bruxo Quifrey foi no vilarejo dela para consertar algumas coisas. Eu tô olhando aqui porque entrou uma bruxa aqui dentro do meu quarto. Falando em bruxas, entrou uma bruxinha no meu quarto. Foi na vilarejo dela pra observar, pra fazer uns reparos, umas coisas lá pro pessoal, porque isso é a função dos bruxos, né? Além de proteger a população, eles também servem para consertar as coisas, produzir artefatos e tudo mais. E ela acaba se escondendo e olhando como é que o Quifrey faz a magia. E ela descobre que na verdade a magia é produzida por desenhos, né? Então os bruxos eles possuem tintas especiais e papiros onde eles fazem os desenhos deles ali para produzir a magia. E ela descobre isso. E ela tenta reproduzir isso. No entanto, quando ela tenta reproduzir isso, acaba dando muito errado, porque a gente percebe que tem uma pessoa observando ali que faz umas alterações no que ela vai usar para fazer a magia, e a magia dá muito errado e acaba petrificando a mãe dela. E para ela não correr nenhum risco de ser presa nem nada, o Quifrey esconde, né, o que aconteceu ali, esconde a mãe dela, promete para ela que vai ajudar ela nessa saga dela aí para tentar descobrir como é que ela pode trazer a mãe de volta, e vai colocar a Coco como aprendiz dele. E a história vai se desenrolando daí, né? Então a gente acompanha o crescimento mágico da Coco, onde ela tem que passar por alguns torneios ali, algumas provas, para ser aceita como aprendiz. E ela também tem que lidar ali com outras crianças, outras meninas que também eram aprendizes do Quifrey, que estão ali para se tornarem, por cada um por seus motivos ali, bruxas, né? E é uma história assim que, apesar de parecer meio básica, foi muito bem trabalhada até o ponto que eu li. E as meninas são... cada uma tem sua personalidade ali. Eu não vou ficar dando muito nome, vou ficar focado mais no que a gente viu aqui nesse primeiro volume, porque eu acho que é uma série que vocês devem ir atrás aí, porque de modo geral é uma série que me divertiu bastante. Eu já tô no 11º ou no 12º, que a gente já tá numa fase ali do festival que é lá na capital, e tá acontecendo outras coisas, e a gente começa a aprender um pouco mais ali sobre esse grupo de vilões que tá por trás ali das coisas que vem acontecendo em cada capítulo, né? E os protagonistas da história é a Coco e o Quifrey, que é esse cara aqui de trás. E o Quifrey, ele me dá muito... ele passa uma vibe muito de Kakashi e Gojo pra mim. Então acho que foi isso que me fez gostar também um pouco, sabe? Porque ele é aquele cara que ele é muito bom, muito bom, mas ele fica muito na dele, evita muito de fazer as coisas, mas ele quando ele viu que tá tendo esse grupo de vilões aí pra trás, ele começou a mexer alguns panos ali, e inclusive ele acredita que a Coco pode ser a resposta para algumas coisas aí. Vou mostrar um pouquinho aqui da arte interna, que a arte da Shirohama é muito linda, muito bonita mesmo. E dá até pra entender porque que demora muito sair os capítulos, porque a arte dela é muito detalhada, é muito bonita, assim, diferente de alguns mangás aí que a gente vê que sai a passo de loucura.
né? O traço dela é bem delicado e detalhado. E é muito bom mesmo, muito bom. Essa aqui é uma das companheiras dela, que a princípio não foi muito com a cara da Coco. Mas é muito legal. Uma coisa que eu espero que não aconteça é rolar algum tipo de relação amorosa entre a Coco e o Kiefer, né? Porque geralmente isso acontece, mas a Coco ela é menor de idade, né, gente? Pelo amor de Deus. Acho que isso não vai ter, apesar de existir um pouco desse tema dentro de mangás assim de menininhas que jovenzinhas se apaixonam pelos professores. Eu espero que esse aqui não aconteça. Até agora não teve indícios disso, graças a Deus. Mas é isso. Ateliê of Witch Hat é a primeira entrada aqui nessa nossa lista de melhores leituras de mangás de 2023. O próximo mangá dessa nossa lista aqui é outro mangá da Panini Comics e também não, é um romance e ele é serializado na Dengenki Daioh. É uma série que já finalizou. Ela saiu no Japão entre 2015 e 2019, totalizando 50 capítulos dividido em 8 volumes. E é Bloom Into You de Nio Nakatani. E aqui é um shonen que saiu pela Dengenki Daioh, que é uma revista da Asic Media Works. E é um shonen que tem a temática Yuri, então a gente tem um relacionamento entre duas garotas de colegial. E aqui a gente conhece a Yu Koito, que ela é uma caloura e ela acaba presenciando uma confissão que a Touko Nanami recebeu. Touko Nanami é a presidente do conselho estudantil e ela recebe essa declaração de amor de um aluno e a Yu acaba presenciando isso. A Touko, ela sempre recebe confissões de amor, só que nenhuma delas chegou a empolgar ela nunca se sentiu amada e nunca se sentiu que era amor de verdade, nem nada. Então ela sempre pareceu ser uma pessoa muito fria. E a Koito, ela meio que se sentiu simpatizada com isso, porque ela sente a mesma coisa, ela não sabe o que seria o amor. E a partir daí começa a desenvolver uma amizade entre as duas, porque repentinamente, quando elas trocam essas conversas, né, a Touko vira e fala assim: eu acho que eu vou gostar de você. E a gente vai acompanhando isso, onde a Touko começa a apresentar alguns sinais de gostar ali de verdade da Yu, e o relacionamento delas vai desenvolvendo a partir daí. A gente logicamente tem um triângulo amoroso que acontece aqui, porque uma amiga da Touko sempre foi apaixonada por ela, sempre quis estar ali, sempre foi a segunda, né? Porque a Touko sempre foi a primeira ali dentro do colégio e ela sempre foi a segunda. Então, na cabeça dela, ela seria um casal perfeito ali por conta disso. E eu gosto desse tipo de mangá, principalmente porque é romance. Que é engraçado, né? Geralmente a gente vai imaginar que a pessoa aqui vai gostar de mangá de ação, de porradaria e tal, não, mas eu gosto mesmo de mangá de romancezinho, principalmente sim, coisa de colegial mesmo. Eu acho que ficar lendo essas histórias em relação a colegial eu acho bem legal, porque eu acho que eu tive um ensino médio meio paradão, meio sem graça, e acaba que eu satisfaço o meu desejo de ter tido um colegial mais agitado, um ensino médio mais agitado, lendo esse tipo de história aqui. E foi bom, foi uma leitura bem legal. Eu li praticamente uma semana, peguei pra ler essa série toda completa assim, porque eu tinha tudo já. E é muito bom, eu gostei. O final, logicamente, a gente sempre vai adivinhar mais ou menos como o final vai terminar, né? Que elas acabam juntas, né? Isso é lógico. Mas sempre tem aqueles altos e baixos ali durante o mangá. Principalmente, acho que no volume 3 ou 4, tem um momento que você fala assim: pô, essa menina tá de sacanagem, né? Mas é bem legal. Apesar de ser shonen, tem uns momentos um pouco exagerados ali no fanservice, que eu não diria que é fanservice, mas tem uns momentos ali que eu consideraria um pouco fora da alça ali de uma pessoa jovem para ler, sabe? Mas, né, censura não existe, então
é isto. Mas a arte da Nio Nakatani também é muito bonita, eu gosto bastante. Tem algumas páginas coloridas de início de capítulo, que nem essa aqui. E a edição basicazinha, né? Edição da Panini de mangá mensal mesmo. E eu gosto muito das personagens como um todo. Eu só acho que a que era apaixonada pela Touko, a vice-presidente lá, eu achei ela meio chata no começo, porque parecia aquela pessoa que queria muito forçar estar dentro de um relacionamento ali, sendo que não existia, né? Tipo, sempre foi bem claro que não existia, mas na cabeça dela existia uma coisa ali que não era verdadeira, né? Mas de qualquer forma, é bem legal. Pra quem gosta desse tipo de história é muito bom. E a outra coisa que é bacana é que essa parte da representatividade aí, né? A gente tem bastante mangás yaoi que sai aqui no Brasil, principalmente pela New Pop, né? Que é o Boys Love. E agora tá aumentando um pouco mais essa parte de Girls Love, né? Que seria o Yuri. Inclusive, ano passado também teve um mangá do Pipoca Nankin, que eu acho que ele não vai estar no top 10, mas ele vai estar nas menções honrosas, que é o Confins de um Sonho. Ele vai estar nas menções honrosas do vídeo de top 10 melhores leituras do Pipoca Nankin, que também é isso, né? Porque esse aqui, se a gente for pensar, porque apesar de ter bastante mangá nessa temática de Boys Love, Girls Love e tudo mais, o Japão ainda é um país muito tradicionalista em relação a esse tipo de tópico, né? Eles têm um pouco mais de liberdade nas histórias em quadrinho, mas dentro da sociedade japonesa é um pouco tabu ainda isso, né? E aqui a gente pega esse tipo de história dentro do momento mais atual lá do Japão, que é um Japão um pouco mais cabeça aberta, né? O Confins de um Sonho, a gente já vê que é uma história de um possível amor que deveria ter existido, mas não existiu exatamente por esse medo do preconceito que existe com isso. E aqui não toca tanto no assunto, toca mais na questão das envolvidas aqui se abrirem com seus familiares, com seus amigos mais próximos que às vezes não sabem da verdade, né? Mas de qualquer forma é uma história muito boa, gostei bastante por estar aqui, né? E eu recomendo aí para vocês irem atrás. Coleçãozinha fechada em 8 volumes aí, bem bacanuda. Continuando aí a nossa lista, eita, já dei um spoiler. A gente vai para outro shonen e dessa vez de outra editora. Esse aqui é uma série finalizada que começou a ser lançada no Brasil ano passado. E a história engraçada era que quando eu voltei a ler quadrinhos e mangás, eu sempre comentava ali com o pessoal da Mandrake, especialmente com o Faina, que tinha um anime que eu assistia, passava na Nickelodeon, se eu não me engano, ou era na Cartoon, mas eu acho que era na Nickelodeon, que na minha cabeça, porque eu assisti alguns episódios, era sobre bonecos de ventríloco que lutavam entre si, né, por conta da feição ali dos personagens, né, porque eles têm uns traços aqui assim. E eu nunca me lembrava do nome, eu ficava assim, pô, isso aí tem mangá, eu sei que tem mangá, por que não sai? Eu vivia procurando na internet, não achava, porque eu ficava pesquisando como se fosse bonecos e tal. Aí certo dia o Joey do canal Mangatube falou sobre esse, que é o Zetbel, Gashbel. Então, estou falando de Gashbel, do Makoto Haiku. Aí eu descobri que é essa série aqui, Gashbel. Na verdade, o que eu acredito ser bonecos de ventríloco, na verdade são crianças mamodos, que fazem parte ali do... Elas são de outras dimensões ali, elas são como se fosse... Não é demônios, né? Fossem onis, né? No sentido assim. E aqui a gente acompanha então o Gash, que é essa criança mamudo, que acaba sendo mandada, junto com o seu livro, pro... Como é o nome dele? Pro Kiyomaru. O pai dele manda o Gash junto com o livro pro Kiyomaru e fala assim, você vai saber o que tem que fazer com isto, né? E o que acontece? Aí eles descobrem, né, que o Gash tem um poder de soltar raio ali, quando eles leem o feitiço dentro do livro e tudo mais. Eles descobrem que existem outras crianças mamodos e elas têm que se enfrentar ali, porque a vencedora vai acabar virando o rei do mundo dos demônios, né? Só que no começo da história o Gash ainda não entende muito disso, porque ele não tem memória nenhuma
da vida antes dele ser achado pelo pai do Kiyomaro. E eles vão descobrindo tudo isso ao longo da história. Eu não sei se eu já falei, mas sai aqui no Brasil pela MPEG Editora, que mandou muito bem trazer esse mangá pra cá. A editora original foi a Shogakukan, lá no Japão, e era serializado pela Shonen Sunday. Depois foi lançado em formato Bunko pela Kodansha, e finalmente a Kraken Comics lançou no formato Kazemban, que é o formato que a MPEG está trazendo aqui pro Brasil. Então ao todo a gente vai ter 16 volumes, sendo que originalmente foram 33 volumes. E 33 volumes compilando 323 capítulos. A edição é bem bacanuda, ela vem com sobrecapa e tudo mais. E, cara, é muito divertido. Eu tinha poucas memórias do mangá, do anime em si. E lendo, me trouxe... me fez lembrar mais. E é muito divertido. Apesar de ser um shonen de lutinha, é um shonen de lutinha bastante divertido e bem criativo em relação aos seus personagens, aos poderes e tudo mais. E eu sei que vai ter bastante reviravoltas ao longo da história, principalmente sobre a origem do Gashi, que eu acabei lembrando. Aqui veio algumas coisinhas adesivas e tal, que a MPEG acabou fazendo para comemorar o lançamento, né? E, cara, é um mangá que vale super a pena porque a gente tem que também incentivar essas outras editoras aí pequenas a fazer esse trabalho de formiguinha aí mesmo, trazer coisas diferentes pro mercado. E Gash Bell é isso. E assim, eu ficava impressionado como nunca tinha sido trazido antes, né? Mas aí depois eu fui pesquisar. Acabou que, apesar de ter anime, foi um anime que não deu muito certo aqui no Brasil. Acabou que não teve tudo aqui no Brasil, inclusive. E acho que é por isso que caiu no esquecimento aí das crianças, que hoje não são mais crianças, mas das crianças ali que cresceram do final dos anos 90 para os anos 2000, que foi quando saía esse anime aqui no Brasil, que se eu não me engano era na Nickelodeon. Mas agora a gente tem a oportunidade de ter esse mangá aqui, eu tô bastante feliz com isso. E eu já tenho o segundo volume que eu tenho que ler, e o terceiro volume já saiu ou está para sair, né? Então, assim, tomara que consigam fazer uma sequência de publicação bacana aí pra gente ter os 16 volumes logo e não demorar bastante, porque é uma série que, assim, já de começo vale super a pena, e eu sei que a história vai melhorando a cada capítulo que passa. E agora a gente vai para os dois últimos. Indo aqui para o próximo competidor, não, para o próximo mangá da nossa lista, a gente vai falar de um mangá seinen que eu consegui pegar ele só na sua edição de luxo, que eu não consegui pegar na sua primeira edição, que saiu aqui no Brasil. Ele é um mangá seinen, então voltado para o público adulto. Ele saiu lá no Japão pela editora Shogakukan, teve no total 18 volumes. Saiu 3 vezes aqui no Brasil. A primeira vez que saiu foi pela Conrad, foi cancelado quando saiu o 10º volume. Depois saiu na Panini com 18 volumes e finalmente saiu pela Panini de novo em 9 volumes na edição Kazemban. Ele foi serializado na Big Comic Original, que é uma revista focada para o público adulto da Shogakukan, e é roteirizado e desenhado pelo Naoki Urasawa. Então, logicamente, eu estou falando de Monster, né? A gente está falando de um mangá aqui que tem a temática, um thriller psicológico, né? Chega a ser até uma história de policial ali, né? De investigação policial, apesar de que o nosso protagonista não é um policial, que é o Dr. Kenzo Tema. E antes de eu começar a falar um pouco da história, então a edição aqui foi 9 volumes que compilam ao todo 162 capítulos, né? Ele é um mangá que já recebeu premiações, né? Ele tem um anime que eu não tenho certeza de onde esteja passando, mas eu acredito que tenha no Netflix. Se não tiver no Netflix, tem na Crunchyroll. Eu não assisti o anime, eu só li o mangá completo ano passado.
E, cara, é uma história assim que tem a sua parte de ação, de mistério, de suspense, mas a parte psicológica do mangá é a parte principal de todas, né? Porque a gente acompanha na história esse doutor, que é um neurocirurgião, o Kenzo Tema, que ele é considerado ali no hospital que ele trabalha o melhor médico que tem lá, o melhor cirurgião. E num determinado dia ele tem que fazer uma cirurgia num político importante, só que ele já estava entrando em conflito ali em relação a esse negócio, porque o pessoal do hospital estava assim, não, a gente só tem que atender as pessoas que podem dar algo em troca pra gente, poder, influência e tudo mais. Essas pessoas mais pobres não merecem o nosso tempo e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que chegou essa emergência do político lá que estava sofrendo um AVC, eu não lembro o que era, chega uma criança que tinha levado um tiro na cabeça. E essa criança só sobreviveria se fosse o Tema fazendo a cirurgia. Só que o outro político lá também só sobreviveria se fosse o Tema fazendo a cirurgia. Só que nesse momento ele escolheu falar assim, não, eu vou seguir os meus princípios, eu vou atender essa criança. E ele vai fazer a cirurgia na criança e a criança sobrevive. Enquanto isso, o segundo melhor do hospital faz a cirurgia lá no político e o político não sobrevive. E a partir disso a vida dele já começa a escalonar para baixo de uma forma gigantesca, né? Apesar dele sentir que ele fez o certo, todo mundo ao seu redor começa meio que a abandonar ele por conta disso, ele começa a perder o status, a influência e tudo mais. Inclusive, ele ia casar com a filha do dono do hospital, só que por conta disso o casamento também foi largado de mão e tudo mais. O que acontece? Essa criança, depois da cirurgia, ela some. Eles nunca tinham um nome nem nada. Só que quando ela some com circunstâncias suspeitas, né? Ali umas pessoas morrem com umas balinhas contaminadas e tudo mais. E ele vai descobrindo ao longo da história que isso era um modus operandi que já existia, né? E tinha uma criança relacionada com isso. Sempre tinha essa tal criança metida no meio. E o nome dessa criança era Johan, né? Então o Kenzo acaba abandonando a vida inteira dele pra perseguir. Por quê? Porque ele sente que ele criou um monstro, né? Ele sente que a partir do momento que ele salvou a vida dessa criança, ele liberou ali no mundo, sem ele saber, claro, um psicopata da maior grade, do maior escopo possível, né? Porque assim, as coisas que o Johan vai fazendo durante a história são assim... Cara, acho que nem em documentário do Netflix sobre serial killer você vê coisa parecida, sabe? Só que aí entra o seguinte, o Johan, ele tinha uma irmã, e só que nem ele e nem ela tinham muito lembranças do passado, assim, eles tinham alguns flashes, ela principalmente. O Johan tinha uma memória um pouco maior. E ela também começa na caçada atrás disso pra saber o que tá acontecendo, porque ela começa a ter alguns flashes ali da vida dela, né? E vários personagens vão convergindo aí. O Kenzo, ao longo da história, ele acaba conseguindo alguns apoiadores, porque ele é incriminado pelos crimes que o Johan comete. Então ele acaba entrando para anonimato ali para tentar não só se inocentar, mas também tentar livrar o mundo desse monstro que ele liberou. E assim, é feito com maestria toda a história. Tem momentos que você fica super agoniado, assim. Tinha horas que eu queria pular para a última página do mangá, porque eu já não aguentava mais esperar para ver o que acontecia. E eu vou te falar, o arco final é bem triste, porque não sei, assim, não tem nada a ver, mas tipo, me lembra um pouco de quando teve no Supernatural. Teve nas primeiras temporadas que tinha aquela parada do vírus lá que transforma o povo em demônio e a cidade tudo virava uma contra si. E tipo assim, no final da história meio que acontece isso também, sabe? E cara, tipo, Naoki Urasawa é um gênio. Essa aqui foi a única obra que eu li dele, mas o pessoal fala que tudo que ele faz é mais ou menos nesse estilo aqui. O próximo mangá que eu tô querendo muito pegar, que o Panini vai republicar também, vai ser o Pluto, que é a junção do Naoki Urasawa fazendo uma homenagem pro Astro Boy do Osamu Tezuka. E cara, esse aqui, olha, pra quem gosta de mangá, principalmente desse tipo de história, compra certo, assim, é tipo obrigatório ter na estante.
E agora a gente vai para a última mangá desta nossa lista. E indo para o último mangá dessa nossa lista, é um mangá de um cara assim que ele é um grande mestre, que é um dos maiores clássicos aí de shonen que existe no mundo dos mangás e de animes, que foi o Dragon Ball. Então eu estou falando de Akira Toriyama, e é uma das séries menores dele que ele fez ali depois que ele terminou Dragon Ball, e a Shueisha ficou assim, pelo amor de Deus, Akira, faz mais coisa aqui pra gente. Ele falou assim, beleza, eu faço mais coisa, e vocês acabaram vendo, beleza, eu faço mais coisa, mas vai ser do meu jeito. Então ele acabou fazendo essa série curta de 14 capítulos que formam um volume único. Eu estou falando de Sandland. Saiu lá nos anos 2000 no Japão, publicado e serializado ali na revista Shonen Jump, então da Shueisha, né? Roteirizado e desenhado pelo Akira Toriyama. Aqui a gente encontra um mundo distópico ali, onde tanto a população de demônios quanto a população de humanos vivem constantemente numa crise ali crônica de falta de água, né? Então assim, o acesso de água é muito difícil. E a gente tem um governo humano ali que atiça a guerra contra os demônios, né? Falando que eles são os causadores dessa falta de água, e os demônios acabam sempre roubando a água ali da população humana, porque eles também precisam de água para sobreviver. E fica essa guerra interna entre os dois, né? Até que chega um momento que o príncipe dos demônios, que é o Beelzebub, esse cara aqui, se une com esse ex-militar, que é o Hal, que ele é um xerife ali de uma das cidades em que o Beelzebub acaba causando problemas. E eles falam assim, bora unir forças, eu e você, e vamos ir atrás dessa lenda, que é o tal Lago Fantasma. Então os dois, junto com esse auxiliar aqui do príncipe, fazem essa viagem aí pra tentar achar esse tal de Lago Fantasma. E... ai, Jesus, eu sempre esqueço o nome desse cara. Eles partem nessa jornada aí para descobrir esse lago, e no entanto o governo acaba indo atrás desses dois, desse trio aí, para tentar impedir com que eles descubram a verdade sobre o Lago Fantasma, né? E o traço é bem assim, você acaba vendo bastante coisa que lembra os personagens ali do Dragon Ball, né? E é aquele trem, né? Isso aqui me lembrou muito o começo do Dragon Ball, antes de virar Dragon Ball Z, né? Porque o começo do Dragon Ball, que é quando o Goku é criança, tipo assim, tem ação, tem luta, tem tudo mais, só que tem um lado muito mais divertido, né? Muito mais cômico. E o Dragon Ball Z já não tem tanto disso, assim, é mais um trem mais sério, é mais porradaria com menos diversão, né? E aqui não, aqui tem bastante porradaria, só que a diversão também é infinita aqui dentro desse quadrinho. E tipo, foi muito refrescante poder ler esse lado de novo do Toriyama, né? Porque ele é muito bom em misturar ação com comédia. E tem momentos muito hilariantes aqui nesse quadrinho. E outra coisa que eu acho legal do Toriyama é a forma com que ele consegue misturar diferentes criaturas, assim, tipo, os humanos, beleza, são a anatomia humana e tudo mais, mas, por exemplo, os demônios, eles têm uma gama diversa, assim, de aparências e tudo mais. É uma coisa que a gente via muito no Dragon Ball também, quando tinha aquela cena de multidão, tipo assim, tinha do nada uma pessoa com cabeça de cachorro e tudo mais. Então, tipo assim, é uma coisa que eu acho muito legal do Toriyama, além dos veículos e das coisas que ele cria, assim, tipo, é muito legal porque ele cria um dinamismo nessas paradas que ele tirou da cabeça dele, baseado em coisas da realidade, né? Por exemplo, o tanque de guerra dele, você vê que é um tanque de guerra, mas tem os detalhes próprios que combinam com aquele mundo que ele está criando. E toda a tecnologia que ele cria ali também, que nem ele criou a tecnologia das cápsulas dentro do mundo de Dragon Ball, aqui tem as suas próprias paradinhas assim nesse sentido. E nossa, é muito divertido mesmo, foi super refrescante. Foi um mangá muito legal de ler logo no começo do ano, e não é à toa que tá aqui, né? Inclusive eu espero que a Panini lance aí todos essas séries menores aí do Toriyama. Já saiu também já o Manga Theater, e saiu um spin-off do Dragon Ball que não é do Toriyama, mas tem participação do Toriyama. Só que ainda tem outras coisas pra sair. Eu tenho as versões da Conrad, mas eu espero que a Panini relance tudo pra gente ter tudo mais ou menos no mesmo formato, a mesma edição,
tudo mais ou menos bacaninha. Então falta tipo Nekomajin, falta Koa, tem um que eu não tenho, que foi a Panini que lançou, que é aquele Jericho, então acho que eu tenho que ir atrás também. Mas assim, foi tipo super legal ler esse aqui. Fiquei bastante feliz, eu gosto muito do Toriyama. Eu ainda não fui pra parte do Dragon Ball Z em si, do mangá do Dragon Ball, mas eu já terminei a parte toda do Goku criança. Então foi bem legal pegar, né, o Sandland e sentir essa mesma vibe ali, porque o divertido do Dragon Ball é isso, né? É a parte da ação e da luta, mas também a parte da comicidade, do divertimento ali que o Dragon Ball propõe pra gente. Então é com Sandland que a gente finaliza essa nossa lista aqui de melhores mangás que eu li em 2023. E pra terminar o vídeo, né? Se você gostou, por favor, deixe seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para sempre receber as atualizações do canal assim que eu postar um vídeo. Deixe no comentário também quais foram as melhores leituras de mangás para vocês ano passado. E o próximo vídeo vai ser relacionado ao Pipoca Nankin, que vai ser um vídeo maior e acho que vai ser um vídeo bem legal também de se assistir. Além disso, eu tenho a página no Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, por favor, comece a me seguir lá, porque eu lá mantenho as coisas mais atualizadas o possível. E também eu tenho todas as outras mídias sociais que um booktuber, gibituber pode ter. Então eu tenho My Anime List, tenho Scooby, tenho Goodreads, tenho Guia dos Quadrinhos, tenho até um que chama League of Comic Nerds também, eu tenho lá também. Então assim, pode me seguir e me adicionar em qualquer uma dessas, que sempre vai ter atualizações por lá também. Além disso, eu tenho o link de compra geral colocado aqui na descrição da Amazon. Então se você for fazer suas compras de gibis e quadrinhos e mangás e afins, use o link, por favor, que me ajuda bastante. E além disso, eu vou deixar o link específico para cada um desses mangás aqui, se tiver lá na Amazon. E claro, se você tiver uma comic shop na sua cidade, dê preferência para as comic shops, né? Compre nelas. A maioria das minhas coisas eu compro ali na Mandrake Comic Shop, que é uma parceira aqui do canal. Então se você conseguir, faça o mesmo. Se não, use o link aqui da Amazon do canal do Leituras do Azen, porque me ajuda a trazer mais conteúdo para vocês. Então é isso, gente. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu acho que o vídeo ficou relativamente longo. Então até a próxima. Tchau, tchau.